Oi, gente, tudo bom com vocês? Passando aqui para deixar uma pequena reflexão de algo que eu tenho pensado nesses últimos dias e eu resolvi gravar esse vídeo. Vai ser bem rapidinho, sobre o assunto. Devido ao Dia dos Pais, né, que tá chegando e tal, e teve aquele rebuliço todo sobre a Natura, sobre a Tani Gretchen, sobre, enfim, e tudo. Não é sobre isso que eu vou falar, mas é sobre a paternidade de Deus que eu quero falar um pouquinho. Também não vou me aprofundar porque esse tema é um tema assim que é bem extenso para se falar. Teria que ter vários pontos aí, mas é algo que eu quero falar com vocês. Para vocês pensarem, você que é cristão, para você pensar por que será que tem se atacado tanto nessa área, né, da sociedade, da família em si, e com respeito ao homem, né, à figura paterna. E foi essa reflexão que ficou essas 2 últimas semanas, assim, bem forte na minha mente. E ontem eu conversando com o Diego, com meu marido, a gente falou muito sobre esse assunto, e uma das conclusões foi que, porque se o diabo consegue, né, desfazer, desconfigurar, distorcer a visão que uma pessoa tem sobre o pai terreno, ela não vai conseguir ver Deus como pai. Ela não vai conseguir ver a figura de Deus, ver o amor que Deus tem por essa pessoa, por ela própria, como o pai que ele é. Então, eu queria refletir hoje com vocês sobre isso, sabe? Porque muitas das vezes a gente acaba não percebendo as sutilezas. Eu lembro uma vez que eu postei nos meus stories só uma frase: cuidado com as sutilezas de Satanás, que era algo também que Deus estava falando comigo sobre algumas coisas que eu estava vendo, enfim. E é verdade, a gente precisa ter cuidado com as sutilezas de Satanás. Agora tá tipo escancarado, pá! Mas ele não começou assim, ele começou devagar, desconstruir isso. E até que a sociedade ficou uma sociedade bagunçada. E hoje a gente vê muitas famílias desestruturadas nesse sentido. E eu queria também, através desse vídeo, convidar você que é cristão, independente de denominação, você que acredita em Deus, você que acredita em Jesus Cristo, eu queria convidar você a orar, sabe? Tirar um tempo e orar sobre esse assunto, orar sobre isso, sobre a família em si, sabe? De toda a sociedade, pela sua família. Eu não sei como tua família tá, mas se você é um cristão dentro da sua casa, você pode vencer qualquer coisa através da oração, porque Deus vai entrar na situação e transformar aquilo. Então eu queria convidar você a orar sobre isso, sabe? A dobrar seu joelho, a ter um tempo de oração, de intercessão sobre esse assunto. Que esse Dia dos Pais que está chegando, falta apenas 2 dias, a gente possa orar pelos pais, orar pela figura paterna, orar para que eles possam ser pais autênticos, pais amorosos, enfim, o que vier na tua mente para orar sobre esse assunto, que você possa orar por isso, sabe? A gente gasta muito tempo criticando sobre muitas coisas e acaba esquecendo de orar por isso. Essas situações todas, eu só sabia falar com Deus. Eu queria conversar com você e chamar você para você também fazer isso, sabe? Orar, conversar com Deus sobre essas coisas que têm acontecido, para que Ele possa entrar na situação e reverter a situação. Porque nós, não adianta a gente falar, gritar, pela nossa força a gente não vai conseguir, somente pela força de Deus.
A gente pode sim orar, orientar, conversar, mas não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo que convence e que muda o coração do homem, que muda o coração de uma pessoa, não somos nós. Então, com esse vídeo, eu queria que você pensasse sobre isso, e você que talvez está assistindo, não está entendendo nada, Deus Pai e tal, e não consegue ver Deus como Pai, eu gostaria de falar para você que Ele é um Pai. Independente de como o teu pai terreno foi ou é para você. Ele não é igual, porque Deus não é um homem. Ele é a perfeição e ele é o amor, ele é o próprio amor. E ele é esse próprio amor de pai, de cuidado, de carinho. O que é ser pai? É ter cuidado, é cuidar do filho, se importar com o filho, investir no filho e a caminhar junto com o filho, dizer o que é certo, o que é errado, disciplinar, amar, dar atenção. Enfim, isso é ser pai e Deus faz tudo isso com a gente. Deus, ele se importa, ele ama, ele cuida, ele corrige, ele disciplina, ele puxa a orelha, ele fala que ama, ele pega no colo, ele acaricia, ai, fugiu a palavra, mas ele acolhe, sabe? E quando a pessoa tá totalmente triste, precisando de um consolo, Deus faz isso, coloca no colo e fala, não, tô aqui com você. Eu tô teu pai, eu estou aqui com você e eu cuido de você. E Deus, ele cuida de você. Então, eu queria falar com você também que talvez não consegue ver Deus como pai e não teve uma referência de pai boa, ou não tem, ou não sei. Ou até mesmo você que tem até uma referência boa, mas não consegue transmitir isso para Deus, eu gostaria de falar para você que Deus, ele é pai. E ele tá sempre de braços abertos, sabe? Esperando a gente simplesmente se lançar nos braços dele, no colo dele, para receber tudo que ele tem para nós como pai. E eu em missões eu vivo várias experiências assim sensacionais e uma delas que sempre eu vivo é a demonstração do amor de Deus para mim como pai, seja ela em qualquer área da minha vida, sabe? Eu vejo muito Deus cuidando de mim como pai, me colocando no colo. Quantas vezes, gente, a gente fica triste, porque é normal, nós somos seres humanos, né? Não somos feito de ferro, temos sentimentos. E eu fico, às vezes, muito triste e apenas um consolo de um pai. É o vazio, sabe, que a gente sente? E eu consigo sentir Deus. E nesse momento eu vejo e eu falo, Deus, o Senhor é meu pai. Eu lembro que no meu aniversário desse ano, eu olhei pro céu e a gente tava precisando de um milagre, assim. De um milagre e somente Deus podia fazer. E precisava acontecer naquele dia. E eu olhei pro céu e falei, Senhor, é de lá que vem o meu socorro. É daí que vem o meu socorro, porque o meu socorro é o Senhor. E nesse momento eu comecei a sentir uma paz, uma alegria, uma felicidade, uma coisa assim tão boa. Eu comecei a agradecer a Deus pelo dom da vida, enfim, e tal, pelo meu aniversário, isso aqui. Aí passou um tempo, o Diego chegou em casa com tantas coisas pra mim de presente do meu aniversário, que eu fiquei assim, nossa. E cada coisinha que eu pegava de pessoas que tinha levado pra ele, até ele para ele me entregar, porque já estava na época de pandemia. Eu estava na época bem resfriada, então eu não saía de casa. E cada coisinha eu só sentia Deus falando, me mostrando o amor dele de pai, que tipo, ele se importava com aquele dia que era importante pra mim, ele se importava com o que eu precisava, ele se importava com o que eu gostava, com o que eu precisava, com o que eu nem mesmo tinha pedido a ele, mas ele se importava. E ele queria fazer daquele meu dia um dia especial.
essa foi uma das várias experiências que a gente já viveu, que eu já vivi com Deus e percebi o amor de Deus de Pai para comigo, sabe? E eu queria convidar você a se lançar nos braços do Senhor, a se lançar naquilo que o Senhor tem para você e queria te convidar, vou deixar aqui o capítulo e o versículo certinho de uma passagem assim maravilhosa e muito conhecida por muitos, que é a parábola do filho pródigo, né? E eu queria te convidar a você ler e pensar sobre a postura do pai, sobre como o pai se comportou mediante a atitude do filho. E é assim que Deus faz com a gente. Quando o filho retorna, que o pai vai e abraça, independente se o filho estava sujo ou se o filho estava limpo, independente da situação que o filho chegou naquela casa, que a gente, com a nossa imaginação, a gente pode pensar várias coisas, mas independente, ele recebeu o filho, ele abraçou o filho, e ele viu e ele correu cara, isso é sensacional. E Deus faz isso com a gente, não só quando a gente... Ai, Tiane, tá falando isso de um desviado. Não, tô falando isso da gente, quando a gente, por uma coisinha, às vezes a gente fala, ai, Deus, por quê? E começa a colocar, e aí naquele mesmo momento a gente se arrepende, Deus tá ali, independente do que você fez, independente do que você murmurou. Se você se arrependeu, se o que você... Quando você coloca o seu coração nele, ele tá de braços abertos pra te receber, pra te abraçar, tá bom? Eu queria deixar essa meditação para vocês e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você receba esse abraço de pai, que Deus, como diz minha filha, Deus é o nosso pai, que o Deus, o nosso pai, te abrace. Em nome de Jesus.